Lucas era um escritor de 28 anos, em busca de inspiração para seu próximo romance. Após anos lutando contra o bloqueio criativo na cidade grande, ele decidiu se mudar para uma casa antiga no interior, cercada por florestas densas e colinas. A casa, alugada por um preço surpreendentemente baixo, parecia perfeita, isolada, com janelas amplas que davam para um cenário natural e um sótão que ele imaginava transformar em seu escritório. O corretor, um homem idoso, de olhos evasivos, apenas mencionou que a casa tinha história, mas Lucas, ansioso por um recomeço, ignorou o comentário. A casa era de madeira, com telhas vermelhas desgastadas pelo tempo e um jardim negligenciado. O interior cheirava a mofo e os móveis antigos rangiam sob o menor toque. Lucas se instalou rapidamente, trazendo apenas o essencial: seu laptop, alguns livros e uma mala de roupas. Ele estava determinado a escrever algo sombrio, um thriller psicológico que capturasse o medo humano em sua essência. Mal sabia ele que a casa lhe daria mais inspiração do que ele poderia suportar. Na primeira noite, enquanto organizava seus pertences, Lucas ouviu um som vindo do telhado. Era um arrastar lento, como se algo pesado se movesse sobre as telhas. Ele abriu a janela e olhou para cima, mas a escuridão da noite engolia tudo. Atribuiu o som ao vento ou a algum animal, talvez um guaxinim, e voltou para a cama. Mas o som persistiu, agora mais ritmado, como passos deliberados. Lucas tentou ignorá-lo, mas o desconforto o acompanhou até adormecer. Nos dias seguintes, Lucas começou a se adaptar à rotina na casa. Ele escrevia pela manhã, caminhava pela floresta à tarde e lia à noite, sob a luz de um abajur antigo. Mas os sons no telhado continuavam. Eles vinham sempre à noite, nunca regulares o suficiente para serem ignorados, mas constantes o bastante para mantê-lo alerta. Às vezes, era um arrastar, outras, um leve batucar, como se alguém testasse a resistência das telhas. Certa noite, enquanto digitava furiosamente uma cena de seu romance, Lucas ouviu um som diferente a um estalo seco, seguido por um murmúrio baixo, quase humano. Ele parou, os dedos congelados, sobre o teclado. O murmúrio parecia vir do sótão, diretamente acima dele. Com o coração acelerado, ele pegou uma lanterna e subiu a escada estreita que levava ao sótão. O espaço estava vazio, exceto por algumas caixas cobertas de poeira e uma janela quebrada que deixava o vento entrar. Não havia nada fora do comum, mas a sensação de ser observado era esmagadora. Ao descer, Lucas notou algo estranho na janela do sótão. Havia marcas de mãos na poeira do vidro do lado do fora. Eram grandes, com dedos longos e finos, como se algo ou alguém tivesse tentado entrar. Ele tentou racionalizar. Talvez fossem marcas antigas de algum reparo no telhado, mas a poeira parecia recente e as marcas não estavam lá quando ele chegou. Na semana seguinte, Lucas começou a perceber que os sons no telhado não eram aleatórios. Eles seguiam um padrão, começando sempre por volta da meia-noite e parando antes do Amana. Ele tentou gravar os sons com o celular, mas o áudio capturava apenas estática, como se algo interferisse na gravação. Certa noite, frustrado, ele subiu ao telhado com uma lanterna, determinado a encontrar a fonte do barulho. O telhado era inclinado e escorregadio, e Lucas se movia com cuidado, segurando-se nas telhas. A luz da lanterna varria a escuridão, mas não havia nada além de musgo e telhas soltas. Então, no canto do telhado, ele viu algo que o fez congelar. Um vulto alto e magro, agachado perto da chaminé. A figura parecia humana, mas sua postura era estranha, com membros longos demais para serem normais. Antes que Lucas pudesse iluminá-la completamente, ela desapareceu, como se tivesse se dissolvido na escuridão. Ele desceu rapidamente, trancando todas as portas e janelas. Naquela noite,
Ele não dormiu. Sentou-se na sala, segurando um taco de beisebol que encontrou no porão, os olhos fixos no teto. Os sons voltaram, mais altos, mais insistentes, como se a coisa no telhado soubesse que ele a tinha visto. Determinado a entender o que estava acontecendo, Lucas começou a investigar a história da casa. Ele visitou a biblioteca da cidade e conversou com moradores locais. Uma bibliotecária idosa, Dona Rosa, contou-lhe uma história perturbadora. Décadas atrás, a casa pertencia a um homem chamado Elias, um recluso que vivia sozinho após a morte de sua esposa. Diziam que Elias era obcecado por proteger a casa de intrusos, passando noites no telhado com uma espingarda. Uma noite, ele desapareceu sem deixar rastros, e a casa ficou vazia por anos. Alguns moradores acreditavam que Elias nunca deixou a casa, que seu espírito ainda rondava o telhado, vigiando. Lucas encontrou um velho jornal na biblioteca, com uma manchete sobre o desaparecimento de Elias. A matéria mencionava que ele era visto frequentemente no telhado, falando sozinho, como se respondesse a alguém que não estava lá. Havia também relatos de vizinhos que ouviam risadas estranhas vindas da casa à noite. De volta à casa, Lucas começou a notar mais sinais. Objetos mudavam de lugar sem explicação. Um copo aparecia no sótão. Uma cadeira era movida para o corredor. Uma noite, ele encontrou pegadas de lama no chão da sala, levando até a escada do sótão. As pegadas eram grandes, com dedos anormalmente longos, idênticas às marcas na janela. Os eventos começaram a escalar. Uma noite, enquanto escrevia, Lucas ouviu um som que o fez pular da cadeira. Um riso baixo e gutural, vindo do telhado. Ele correu para a janela e viu, pela primeira vez, a figura claramente. Era um homem, ou algo que parecia um homem, com pele pálida e olhos fundos que brilhavam como brasas. Ele estava agachado no telhado, olhando diretamente para Lucas, com um sorriso que parecia rasgar seu rosto. Lucas gritou e fechou as cortinas, mas o riso continuou, agora ecoando dentro da casa. Ele correu para o porão, o único lugar sem janelas, e se trancou lá, segurando o taco de beisebol. Os sons no telhado pararam, mas foram substituídos por batidas na porta do porão, lentas e deliberadas. Lucas passou a noite ali, tremendo, incapaz de dormir. No dia seguinte, ele procurou ajuda. Um amigo de infância, Tiago, que morava na cidade, veio até a casa. Tiago era cético, mas concordou em passar a noite para tranquilizar Lucas. Naquela noite, os dois ouviram os sons no telhado e Tiago, embora relutante, admitiu que havia algo estranho. Eles decidiram subir ao sótão juntos, armados com lanternas e o taco. Lá, encontraram algo que os deixou sem palavras. Um desenho feito a carvão na parede, mostrando uma figura alta e magra, segurando um machado, com olhos brilhando em vermelho. Desesperado, Lucas contatou uma médium local, Dona Lúcia, conhecida por lidar com casos de assombrações. Ela visitou a casa e imediatamente sentiu uma energia pesada. No sótão, ela realizou um ritual com velas e ervas, recitando palavras em uma língua que Lucas não reconheceu. Durante o ritual, as velas apagaram-se sozinhas e a temperatura caiu drasticamente. Dona Lúcia parecia perturbada, dizendo que a entidade na casa não era um espírito comum, mas algo mais antigo e maligno, ligado à terra onde a casa foi construída. Naquela noite, Lucas e Tiago decidiram enfrentar a entidade. Armados com lanternas, sal e um crucifixo que Dona Lúcia deixou, eles subiram ao telhado. A figura estava lá, agachada, os olhos brilhando na escuridão. Ela se levantou, revelando uma altura desumana, com membros que pareciam se estender além do normal. Lucas gritou para que ela os deixasse em paz, segurando o crucifixo. A figura riu
um som que parecia rasgar o ar, e avançou. Tiago, em pânico, jogou sal na figura, que recuou, como se o sal a queimasse. Lucas aproveitou a chance e correu para a chaminé, onde viu algo brilhando. Um objeto metálico preso entre as pedras. Era um medalhão antigo, gravado com símbolos estranhos. Ele o arrancou e jogou no chão, pisando com força. Um grito ensurdecedor ecoou e a figura desapareceu, deixando apenas um vento frio. Após o confronto, Lucas e Tiago levaram um medalhão para Dona Lúcia. Ela examinou o objeto e revelou que era um amuleto de proteção, mas corrompido por um ritual antigo. Segundo ela, Elias havia feito um pacto com uma entidade para proteger sua casa, mas o pacto o prendeu à propriedade, transformando-o em algo não humano. O medalhão era o que mantinha a entidade ligada à casa. Lucas decidiu que não podia mais ficar ali. Ele queimou o medalhão em um ritual supervisionado por Dona Lúcia, e os sons no telhado cessaram. A casa parecia mais leve, como se um peso tivesse sido levantado. Lucas se mudou de volta para a cidade, mas levou consigo a história. Ele escreveu um romance baseado em sua experiência, intitulado O Homem do Telhado, que se tornou um sucesso. Anos depois, Lucas revisitou a casa, agora abandonada novamente. Ele precisava de closure. O telhado estava em ruínas e o sótão parecia intocado pelo tempo. Ao subir, ele encontrou algo que o fez estremecer. Um novo desenho a carvão na parede, mostrando a mesma figura, mas agora com o rosto de Lucas. Ele saiu correndo, prometendo nunca mais voltar. A casa foi demolida meses depois, mas os moradores locais dizem que em noites de lua cheia ainda se ouve um arrastar no terreno onde ela ficava. Lucas nunca mais escreveu sobre terror, mas carrega consigo a certeza de que algo o observou naquela casa, menos e talvez ainda o observe.